tem um... Eu que sorto aqui? Não, já tô aqui. Ah, você tá, depois você vai editando. Esse carro é da hora, mas nossa, vem muito pesado, né? Nossa! Essa embreagem, cara do céu. Hoje eu vou jogar bola, amanhã eu já nem ando. Cara, eu tinha uma Bandeirante. Daquela cabine estendida, grandona, sabe? Pode crer. Parece uma Land Rover grandona. O motor era do 608 Mercedes. Perkins, né? Puta que pariu, eu ia trabalhar, chegava em casa, morto. Morto. E outra, aquelas rodas, pneu fino, grande, perigo, não fazia curva. Vendi. O André é um cara que é a sua cara, igualzinho você. Na hora que nossa, o André é igualzinho, ele é polícia. Só que agora ele já aposentou e é professor de educação física, magrinho. E aí vendi pra ele, me encheu o saco, vendi. Muito custo, vendi por vintão. O filho da puta vendeu pra um americano por 50 pau. O cara veio, foi de navio para os Estados Unidos. Outro dia ele mandou uma foto eu chamava ela de Jabiraca. Mandou uma foto de Jabiraca. O cara no deserto lá do Arizona. Nevada. Nevada. Puta foto bonita. E o cara lá, feliz da vida, cara, com a Bandeirantes. Aí galera, começando mais um programa Rota Underground. Meu nome é Maurício Carvalho. Meu convidado de hoje é o vocalista de uma das maiores bandas do hard rock progressivo dos anos 80. Eu ia falar hardcore, hein? Já foi. Meu amigo aqui, Rogério da banda Zenit. E aí, Rogério? Valeu, Maurício. Dirige direito aí, dirige aí. Ó, direção não é hidráulica. Caravão é o bicho. Essa caravana é o bicho. Você falou hardcore, nós já fomos punk. Não chegou a ser hardcore, mas quando nós começamos... Olha, já tô falando da banda. Posso falar? Pode falar. Você nem perguntou nada. Alô, mano! Não, mas pode já fazer a observação da banda punk. Na verdade, a banda começou, eu tinha 12 anos. Pô, vou fazer 60, né? Tô com 59. Pera, a primeira pergunta minha, você nasceu quando? 63. Nasci em 63. Eu vi. De outubro, você falou, né? Outubro, dia 8 de outubro. 8 de outubro. 8 de outubro. 63. Esse ano, inclusive, foi legal pra caramba, porque no dia 8 eu fiz uma participação com a Orquestra Sinfônica lá no meu clube, no Jimirim, no Clube Mogiano, que também estava fazendo 59 anos o clube. E por uma coincidência enorme. Aí eu ganhei essa camiseta do Oswaldo, que mora lá em Mojimirim também, meu vizinho. E quando nós começamos a tocar, a gente tinha uma influência muito forte dessa banda. Vai estar Made in Brasil. E você é de Mogi Guaçu. Sou de Mogi Guaçu. Você nasceu lá? Nasci em Mogi Guaçu. Nasce em Mogi Guaçu é o quê? É Guaçu? Não é Guaçuíno, né? É Guaçuano. E como que era, como que foi assim a adolescência sua infância? Isso foi bom, né, cara? A vida da gente nessas décadas, né, eram bem legais. A gente vivia na rua, né? Brincava muito, tinha muita amizade. Carrinho de rolemã, jogar queimada, estudava pra caramba. Sim. Eu sempre fui muito nerd. E aí tinha esses amigos que a gente, na verdade, a gente se encontrava muito pra andar de skate, pra andar de carrinho de rolemã. E nós estudávamos juntos também. E aí começamos a tocar. O Dé Vasconcelos começou a fazer aula de violão e ele deu uma impulsionada, assim. Aí como ele começou, aí apareceu um festival na escola, eu fiz uma musiquinha, colocamos lá no festival, aí começamos a tocar. Juntamos uma galerinha, começamos, mas era ridículo, era punk mesmo, sabe? E as músicas era a influência da época. Né? E as músicas eram bem, eu adoro. Nossa, tem gente assim que eu gostaria até de voltar.
chamava Stress a banda. Teve que mudar num dado momento, porque eles foram se apresentar num programa de TV. Nessa época eu tinha saído da banda, e aí eu já vi uma banda, Stress, que era lá do Pará, acho que é de Belém do Pará. E ele já estava numa coletânea, essa banda. Então teve que tirar o nome Stress. Difícil, hein? Uma coletânea naquela época você entrar. Não, então, essa banda estava naquelas coletâneas do cara lá da Galeria do Rock. Nossa, esqueci o nome. Do Fábio? Hã? Do Fábio do Olho Seco? Não era o Fábio do Olho Seco. O Redson. Que tinha loja, o Baratos Afins. Baratos Afins. Eu acho que era Baratos Afins. Eu acho que era. Não sei, não lembro. Eu sei que o Fábio do Olho Seco tinha uma loja. Tinham vários, era da galeria, né? E era forte lá, né? Era bacana pra caramba, muito legal. De Mogi Guaçu a São Paulo dá quantos quilômetros? Eu acho que 170. É quase 180 de centro a centro, acho. É quase. Olha lá, saiu. Isso aqui é o carregador. Deixa eu falar pra você. Tem muita coisa pra cuidar aqui. Cuida do volante. É quase a distância de Cordeirópolis, né? Pra lá. Pra lá, pra São Paulo? Dá uns 180 também, 180. Então, mas aí começamos a tocar e era uma diversão. E as músicas eram bem infantis. Como era também as músicas do Made in Brasil, que era bem um rock bem adolescente. E a gente tocava, porque era fácil. Então nós começamos a tocar isso. Aí já começamos assim a tentar tocar um de Purple, fazer uns covers. E eu compunha muito. Compunha bastante, mas eram músicas bem adolescentes, mas já tinha uma pegada de, vamos dizer assim, uma parte mais poética, sabe, uma visão melhorzinha, assim, não era uma letra tão simples. Vamos lá matar. Já era. Preparava a morte. Tinha umas coisas bem engraçadas, viu? Vamos lá matar, não, preparava a morte. Preparava a morte, dava uma maquiada, né? Mas aí fomos crescendo, né? E aí aquela, tipo, é uma evolução, não sei se é tão evolução assim, mas aí ouvindo muitas bandas e gostando muito do rock progressivo, mas nunca deixando também o lado hard, o lado alegre, como Kiss, né? Eu sempre gostei muito de Beckman Turner, Overdrive, Kiss, e Rolling Stones e os Beatles, né? Os Beatles já abrangem tudo. Os Beatles já abrangem o progressivo, tudo, o comercial, o psicodélico, né? Enfim. E começamos a fazer as músicas e assim fomos levando, aí mudou o nome para Zenith e virou que tocamos bastante. A gente era uma banda que ensaiava muito, então nós éramos uma banda muito boa de palco, sabe? A gente tocava muito bem no palco, o palco era muito melhor do que o próprio disco, na verdade. E quando nós lançamos esse disco, esse LP, é uma coisa também assim, modéstia à parte, né? Sem arrogância. Mas é um disco assim, ou você gosta de tudo, ou você não gosta de nada. Então, assim, normalmente você compra um disco, você gosta por causa de uma ou duas músicas, às vezes, né? E no caso desse disco aí do Zenith, as músicas, ou você gosta de todas, ou você não gosta de nenhuma. Eu acho que todas são, assim, pra quem gosta. Tipo na época dos anos 80, que foi o auge da coisa, né? Nós gravamos no final de 80. Mas durante os anos 80 inteiro foi dedicado ao rock and roll, né? Até acho que a metade dos anos 90, né? Aqui no Brasil deu aquela melhorada, mas o nosso rock não se encaixava muito, né? Porque não era tão comercial. Nós até gravamos, nosso produtor na época, ele estava vindo da produção do RPM e do Rádio Táxi. O RPM tinha estourado tudo, falou, pô, né? Mas ele mesmo falava, olha, a música de vocês
já não é pra, né, tanto rádio assim, né? Era uma música mais, era um rock mais para se ouvir, para se ter em casa, para se pensar, era uma coisa assim, né? Então tinha muito disso, não era tão comercial. A gente não visava essa coisa de vender, né? E mesmo assim foi bacana, foi muito bom. E por isso talvez que a gente tenha até hoje tantos fãs, né? Brasil todo, sabe? É bem bacana mesmo. Tipo assim, na época que vocês gravaram lá, vocês iam pra gravadora, gravava lá e ia fazendo por pedaço, que nem é praticamente hoje. Não, nós fizemos assim, nós tínhamos um produtor, fomos para um estúdio que era Som Livre, que era o estúdio da Rede Globo na época, né? Aí gravamos o disco, por fim, naquela loucura toda, esse produtor abandonou o projeto. Nós mesmos aí apresentamos esse projeto para uma gravadora, a Eldorado, que era uma gravadora do grupo Estadão, né? Júlio de Mesquita, né? Empresa Júlio de Mesquita. E aí eles resolveram lançar o disco. Lançaram a gente, mas logo depois veio o Plano Collor. E aí a gravadora toda assim, como era uma gravadora brasileira, né? O patrimônio deles estava tudo em poupança. Pode crer. Aí parou tudo, né? Parou, acabou. E aí continuaram aqueles caras que estavam em gravadoras multinacionais, tipo Sony, né? As gravadoras de fora tinha dinheiro, o dinheiro vinha de fora. Nós ficamos totalmente, e tinha que ter grana. Não adianta. Até hoje, né? Se for tem que ter grana. Hoje eu nem sei como é que funciona. Não, tipo assim, você tem que ter dinheiro para fazer alguma coisa, tem que ter dinheiro, né? Mas começa, tem que ter dinheiro. Eu acho que tudo é pago, né? YouTube é pago, tudo é pago. Mas na época você tinha que pagar as rádios e pagar bem, sabe? Você tinha que dar dinheiro. Era aquele jabaculê, né? Que a gente chamava. O jabaculê rodava, né? Os caras viviam disso. E era muita grana, muita grana. Então não tinha dinheiro. Aí foi que continuamos tocando, mas chegou uma hora que já não dava mais. Ficar tocando, a gente tinha necessidade de ficar fazendo covers também, né? Pra poder ser um show vendável. E cara, ficava aquele impasse de você tocar música sua, tocar cover e querer fazer sua música. E isso tudo acabou assim meio que vai minando, sabe? E tipo assim, o tesão. Enquanto vocês gravavam, vocês faziam um show? Fazia. Parou, gravou e não, nessa época da gravação, nós fomos meio que bancados por um produtor. Nós paramos de tocar. Ficamos só trabalhando pro disco. Durante um ano e pouco. Depois que lançou o disco, aí tocava direto. Aqui em Limeira, por exemplo, nós estamos em Limeira hoje, né? Tocamos muito, nossa, tocava de encher estádio, Volucato, né, que era um estádio grande aí. E eu lembro uma vez, aí que conhecemos o Jefão, um grande amigo meu, amigo nosso, que era muito fã da banda, um cara extremamente, assim, rock and roll na veia mesmo, sabe? E ele se propôs a ser um empresário, por exemplo, aqui na região, tudo. Sim. E aí fizemos vários shows, assim, pelas mãos do Jefão. E eu me lembro que numa vez nós fomos fazer uma inauguração de como é que fala? Esses letreiros de pontos, quando marca ponto no jogo, sabe? Placar eletrônico. Vamos fazer a inauguração de um placar eletrônico no ginásio Santo André. É um bairro aqui. Santo André, a entrada de Limeira ali. Fomos lá, olha só o show, hein? Cara, foi a maior chuva que eu vi na minha vida, assim, de ver, sabe? De achar que ia até morrer. De tanta chuva. Nós chegamos aqui, conseguimos chegar no bairro, tava tudo derrubado. Você via assim, casa, posto de gasolina, tudo virado do avesso. Uma loucura. Eu falei, nossa, o que nós vamos fazer lá? Caiu o estádio. O que nós vamos fazer? O estádio já não tem mais. Ninguém vai, pelo amor de Deus. Chega lá, cara, tava lotado o estádio. Lotado. Foi um dos melhores shows que eu fiz na vida. É. Foi. Era meio de semana,
tipo terça, quarta-feira, assim, Nossa Senhora. lotado, aquela chuva, caiu tudo. Aí ali nós vimos como Limeira era diferenciado, sabe? Na questão assim do lance do rock. Sempre foi uma cidade bem roqueira. Eu acho que é a mais roqueira do estado de São Paulo, né? Aí tem pro sul, você vai encontrar Floripa, Curitiba, né? Mas aqui em São Paulo eu acho que nada se compara a Limeira. E então foi uma loucura. E aí tava lá o placar eletrônico. Inaugurou? Lotado, todo mundo molhado, né? Aquela coisa, não sei nem como funcionou o som. Caindo casa, caindo tudo, a cidade caindo. Nunca vi tanta chuva. E mesmo assim, o Zenit lotou o estádio. Falei, pô, ali, Campinas, nós chegamos a levar 30 mil pessoas no Teatro de Arena. Tem no YouTube isso aí. Eu vi uma entrevista que vocês fizeram com a IPTV. Lá mostra. Lá mostra. A galera lá. Nossa, puta mão de gente. Desafia, rasga nosso peito, liberdade onde está? Doce morrer, prostituta, o teu filho onde está? Doce morrer, prostituta, liberdade onde andará? A entrevista é legal também porque ali o Marcelo Canelas, que é o repórter, né? Era a primeira reportagem dele na Rede Globo. E ele se tornou âncora, né? Eu acho que o repórter principal do Fantástico hoje. E na época foi a primeira, assim. Através de uma gravadora de São Paulo, uma gravadora de patrimônio nacional, um espaço. Mas nós vamos ter que entrar com os custos de produção. E nós estamos tentando negociar essa fita que já está gravada, pagar o preço disso que não foi pago e entregar na mão de uma gravadora. Por que vocês acreditam nesse sucesso de público que vocês estão tendo aí na região? Olha, eu não sei, a gente costuma dizer que o grupo como eu já falei para você, é o único santo da casa que faz milagre. Velhos, crianças adoram a imagem do grupo, né? E é uma imagem de roqueiro que passou de ser então de marginal para uma imagem boa, uma imagem mais de energia. Pô, era difícil ter uma reportagem de quase 20 minutos. Os caras pouco editados, sabe? Levou tudo. Foi tipo um jornal só falando da gente. Foi bem bacana isso aí. Mas olha, eu só tenho a agradecer. Foi assim uma época muito bacana. Até hoje eu colho os frutos disso. Ainda toco com amigos e não são os meninos do Zenit, né? Eu tô com uma turma lá de Arthur Nogueira, mas é bem bacana. Até o nome da banda é Dama na Escuridão, que eles que escolheram, que é uma música da gente. Mas é uma delícia, a gente toca quando dá, né? Quando possível. E sempre que posso eu toco, dentro do possível, né? Que a pandemia aí deu uma... A pandemia acabou, né? Já tava ruim, né? Já não tava bom. Aí piorou, né? Nossa. Aí não tem jeito, né? Não tem como... Pô, deixa eu falar, você é de 63, na década de 80 você tinha 20 anos, 83 tinha 20 anos. 83 tinha. Deixa eu falar pra você, foi a fase mais louca que o Brasil passou perto do rock. Ou você acha que os anos 70 ainda foi... Eu era mais setentista e nessa época eu tava ouvindo muita coisa de fora. Então eu não tinha aquela coisa, não era muito, tipo assim, eu torcia um pouco a boca assim os Titãs, pra essas coisas que tava, sabe? Eu ouvia, mas ainda não era aquilo. Eu gostava mais do que tinha antes, do Terço, do Casa das Máquinas, do Made, da Rita Lee, Tutti Frutti. Era esse tipo de rock que eu gostava. Então esse rock que veio nos anos 80, ele já tinha muito de uma parte muito comercial. É claro que ouvindo hoje, perto do que tem por aí, e perto do que se tornou toda a música aí, nossa, eu era feliz e não sabia. Porque tinha muita coisa boa. Tinha muita coisa boa. Dessa galera, o traje era muito legal. Muito legal. Eu gosto de Mamonas Assassinas pra caralho. Eu acho assim que foi um dos melhores discos. E eu posso dizer que é um disco de rock. Sim. Podemos dizer que é um disco de rock.
pela inteligência, até pela qualidade musical também é muito boa. Foi nos anos 80 que começou a ter os festival, tudo, né? E Então. que as bandas começaram a tocar mais junto, né? Também tinha muita banda fazendo shows juntos e tal. Tentava antes, né? Mas a vida era mais difícil, né? Eu acho que aí que com o evento da internet, as coisas começaram a ter outro maneira, né, de acontecer. Aí veio o Rock in Rio, né? Que era coisa para um grande evento. E aí. Então, mas que nem esses festival aí, se você não tiver cunha e dinheiro, o cara você nunca toca. Não, É, é tudo também, paga-se pra tocar. que- A realidade é bem triste, viu, nessa coisa. É bem triste Assim, mesmo. porque eu falo pro seu toco também desde os 15 anos. Aham. Ligado? Já tô com 40. Pois é. Não, hoje eu tenho uma banda que só toca som próprio, que é o McQueen Sangrento. McQueen. McQueen. Que é escrito em inglês, né? É McQueens, de rainha. Eu, rainha. McQueen. Ah, pensei que era aquele carrapato, McQueen. Não, mas é o McQueen, entendeu? Mas pra ficar charmoso eu escrevi ele em nome de McQueen. McQueens. Uau, McQueens. É o sangrento pra dar aquele, sabe? Sei. Aquele poder de... Poder. É sangue no zóio. É. Pelo Aí, amor de mas Deus, por nem me fim- fale de McQueen. Por fim vai ficar McQueens. Então, tipo assim, hoje eu tenho meu estúdio lá, né? Eu tenho um negócio lá. E, tipo, faço o som próprio, gravo os clipes lá, eu mesmo produzo, faço tudo. Ah, gostou. Entendeu? E vou jogando na internet. Eu assim que nem sei que nem meu pensamento acho que é o mesmo que o seu. Negócio de sucesso eu acho que é o que você faz, né? Aham. Não é o que você compra, né? É. Porque tanto que quando você produz alguma coisa que você vai ser lembrado pro resto da vida é diferente É do que outro. o cara comprou e vai ouvir naquele momento, não vai nem saber quem você foi. Entendeu? Então, tipo assim, hoje você olha assim, é difícil pra caramba, precisa de dinheiro mesmo, entendeu? Tipo, se você for ver, mesmo no tempo que você fala assim, tem internet, tem isso, tem aquilo, né, que é muito mais fácil. Só que, tipo assim, eu acho que naquela época, nos anos 80, que como que vocês faziam o contato pelas cartas, né, que vinha nas revistas. Carta. Eu peguei um tempo dessa Nossa. época aí, que Era era Rock carta. Brigade, tinha as revistas. Não dava né, nem pra usar telefone, tinha que ser carta mesmo. né, você escrevia pra um, escrevia pra outro, aí mandava uma demo daqui, mandava uma demo de lá, e assim, uns mandavam um CD de... Pô, eu peguei essa época, não sou tão novo não. Sentia o cheiro da naftalina aqui. É, então, mas tipo assim, o começo, eu lembro, o final, porque na verdade o que acontece? Os anos 80, no meu pensamento, ele foi até o final dos anos 90. Tipo assim, no Brasil, né? Se eu falar assim, os anos 80 mundial. Porque, tipo assim, porque depois de 2000 que começou a coisa a ficar meio tudo distorcido. Mas no Brasil, o começo dos anos 90, ali por volta de 90, começo dos anos 90, teve esse advento do Plano Collor. Que deu uma freada. Isso aí tirou, né, deu uma desestruturada em tudo, claro, dinheiro é tudo, né? E teve também essa coisa, veio muito forte o sertanejo nas rádios aqui no Brasil. E veio também muito forte já o pagode, né? Isso já começou com uma força muito grande. Então as rádios viraram rapidamente para isso. Viram ali um nicho, né, de dinheiro e foram rápido para isso. E aí deixaram o resto para trás. Hoje abandonaram o sertanejo, eu sou funk que toca. Na verdade, o Brasil é um negócio que só vai nos dar grana, né? Tipo assim, diferente de outras culturas. Não, isso aí você não tem, não há como você comparar, não tem como. Cultura é cultura. Cultura. Eu faço assim que eu musical, né? Tipo que nem os caras. Mas a Ó, cultura você musical- coloca lá, tipo, na Europa, nos Estados Unidos, é rock o dia inteiro nas rádios lá, cara. Tipo assim, não só rock, é pop, Sim. é indie, né, meu? Uma coisa Você mais. ouve tudo, Você ouve tudo, só que não só aquilo que nem é no Brasil, pô, o dia inteiro é a mesma coisa, cara. Olha aí. Não tem assim. Não tem como Não brigar, né, consigo, meu? não tem como brigar. Você tem uma outra rádio ali, que, nossa, eu tenho até programada na caminhonete lá, as rádios ali que tudo dá. isso nós somos assim. E eu adoro ouvir rádio, acho tão legal você ser surpreendido, né? Mas é só surpresa ruim, então fica difícil, né? Tinha a Kiss FM, não pega direito, é ruim demais aqui.
a qualidade. Aí tem uma rádio 101.5 a imprensa, é lá de Vargem Grande. Essa é muito boa, essa rádio. Mas não pega aqui também, deve ser difícil, 101.5. Difícil. Então, mas assim, é uma política, é uma cultura de dinheiro fácil, de rápido, instantâneo e volátil. A palavra é volátil. Fez, pum, acabou, vamos para outro. Pô, pega aqui, vamos para outro. Então não tem, as pessoas sabem muito pouco, né? Você tem uma ideia? A gente fala de o rock psicodélico. Psicodelismo, né? Teve essa fase. Era aquela coisa do rock progressivo, viajante, né? Não, os Pink Floyd, né? O Pink Floyd um pouco pior, né? Um pouco mais louco ainda, né? Uma droga mais pesada. Os caras tomavam. Esse tipo de rock foi na metade dos anos Eles 60, tomavam né? mingau de aveia, tomavam alguma coisa muito louca lá. Mas tipo, o psicodélico foi da metade dos anos 60 pro começo dos anos 70, né? Olha, foi um pouco mais. Foi até um pouquinho. Até hoje tem, né? Mas assim, tem um povo que ama, tem rádios e programas, tem muito. Ontem mesmo eu entrei numa sem querer. Psicodelismo. E você vê, eu vi um disco que foi vendido na Áustria. Cara, eu posso falar falando errado. Eu ouvi na época que era 60 mil euros, mas deve ser um pouco, deve ser menos, talvez uns 10 mil euros, assim, que já é um dinheiro. 10 mil euros hoje seria 65 mil reais. Um disco. Pelo amor de Deus. Foi pago num disco. Foi assim um dos discos. O cara falando, lá na Áustria, o cara falando que foi o disco mais caro que ele vendeu. E que ele sabia, assim, dentro do que ele havia pesquisado, foi o disco mais caro de psicodelismo, de rock psicodélico que ele havia vendido. É uma trilogia. Ele veio. O preço na época eu fiquei com 60 mil euros na cabeça, mas posso estar muito errado. Mas enfim, de quem que era esse disco? O cara na Áustria vende o disco mais caro da história que ele havia visto de rock psicodélico. De quem era o disco? É claro que era do Ronnie Von, né? Claro que era do Ronnie Von. Ninguém vai acreditar nisso, né? O disco é do Ronnie Von. Ronnie Von e Arnaldo Sacomani. Você lembra do Arnaldo Sacomani? Que ele era jurado num programa do SBT, eu acho. Tinha um chapeuzinho, assim. Era ele, Ronnie Von. Gravaram, assim, uma trilogia completamente do avesso. Um negócio, assim, que só... Mas, tem que ser muito doido para entender aquilo. É um clássico. É mais venerado no mundo, isso. E o Ronnie Von, aquele cara bonitinho lá com os cachorrinhos, né? Casado há 40 anos, tudo, né? Bonitão até hoje, né? É o Ronnie Von. É um dos discos de rock psicodélico mais procurados do mundo, se não for o mais. É do Ronnie Von. Ninguém sabe dessas coisas, né? O Brasil teve muita coisa boa, assim. A música no Brasil sempre foi bacana, né? E a gente teve, o Zenit, na verdade, e eu, principalmente, sempre tive muita influência da música mineira, da música brasileira, da época do Clube da Esquina, né, de Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Wagner Tiso, enfim, Sá Rodrigues e Guarabira. Então eu tive influência desses caras que tinham influência direta do Yes, dos Beatles, né? Triunvirá, dessas bandas assim, e mesclava tudo isso ao rock brasileiro meio que rural, a música brasileira meio raiz, né? Então, só que assim, o Zenit já tinha uma linguagem mais política, uma linguagem mais ácida. Mas por causa da época? Por causa da época, muito por causa da época. Já essas bandas... O nego fala assim, não quero ser, mas o nego fala assim pra mim assim, ó, ô saudade daquele tempo. Eu não tenho nenhum daquele tempo assim, né, pra trás. Então hoje é bom, né? Hoje você tem tudo na mão, né? Vai tudo. Mas quando falta, é que é legal. Quando falta é que você cria. Então, é porque eu acho assim, nos anos 80 vem passando por causa da interação, né? Porque não, você precisa, quando a água bate na bunda, você aprende a nadar. Pode crer. Não existe ditado mais, né? A água bate na bunda, você aprende a nadar. Se tá tudo certo, você tá de boinha, né? Você não vai fazer nada. Você fica num ócio e não cria mais nada, não faz mais nada. Então você vê que
Qual foi a última música boa do Chico Buarque? Ah, faz 500 anos. Era bom quando era complicado fazer música de protesto, era difícil fazer, aí fazia. Como eu fazia. Doce Mãe, por exemplo, é música super complicada. É que a gente era criança, né? Então ia tudo preso na época, sumia. Você fazia uma música usando a letra do hino nacional, né? E chamando a pátria de puta, de prostituta. Que é o caso da música, muita gente não sabe, mas é isso. Então, a gente eu teve assim, influências muito boas da música brasileira mesmo. Aí falando, inclusive, eu tava, até comentei com você no WhatsApp, mudando de pato pra ganso. Eu falei que tive muita influência desse rock mineiro, né? Esse rock. E tinha Sá Rodrigues e Guarabira, né? Que virou Sá e Guarabira, né? Uma época que o Zé Rodrigues, ele saiu do trio, era um trio, né? Hoje nessa banda nova, inclusive nós tocamos uma música deles, tocamos Mestre Jonas, que é do caralho essa música. Mas tem muita música, a última música que eles fez sucesso, faz muito sucesso aí nesses encontros de motociclista, é Jesus numa Moto, toca pra caramba, tudo, virou um hino, né, dos motociclistas. E eles gravaram essa música quando voltou o trio, e logo após isso aí, essa gravação desse show aí, o Zé Rodrigues veio a falecer. Mas o Zé Rodrigues era um dos maiores gênios assim, musicais e compositores do Brasil, sabe? E ele ele ficou muito triste com essa situação comercial demais da música e foi trabalhar com jingle. Falou, já que é para fazer comércio, então eu vou fazer a música comercial mesmo, a música do jingle. Aí ele fez muita música boa, nossa senhora. A poupança Barra Merindos continua numa boa. Todas essas coisas, todo mundo, tinha tanto nego bom de jingle, né? O Renato Teixeira. Sim. Renato Teixeira fez roda, roda, roda baleiro, atenção. Quando o baleiro põe a mão, pega a bala mais gostosa do planeta. Não deixe que a sorte se intrometa. Bala de leite Kids, a melhor bala que há. Bala de leite Kids, quando o baleiro para. Isso é uma obra de arte. É Renato Teixeira. Ortopé, ortopé, tão bonitinho. Renato Teixeira, que fez Sou Caipira, Pirapora. Nossa, você vê. E o Zé Rodrigues, ele contrataram a Chevrolet, queria fazer um mega comercial de vários anos lá, e contrataram ele para fazer. E não vinha a ideia, não vinha. Já estava na hora, ele tinha que entregar a música. Tinha assim 2 horas para entregar a música. Nossa. Aí ele parou, conta, né? E ele tinha, a mulher dele tinha uma caravana como essa, que devia ser mais ou menos desse ano aqui. E diferente dessa, a dele era super silenciosa. Era bem silenciosa. Aí ele, em cima da caravana, ele fez uma música. Cara, é a coisa mais linda do mundo. É uma música que eu ouço e choro pra caramba, porque meu pai foi motorista a vida toda, já faleceu. E ele era apaixonado por Chevrolet, tanto que eu tenho Chevrolet hoje e tudo. Muito influenciado, que nem time de futebol, né? Meu pai era São Paulino, eu sou São Paulino. Então eu tenho Chevrolet. E aí ele fez a música por causa do silêncio, né? É no silêncio de um Chevrolet que o meu coração bate mais alto, enquanto o mundo perde a forma. Que assim, as árvores passando, né? Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. É assim que eu sempre vou seguir. Meu coração bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Pô, é a coisa mais linda essa música. Qualquer um se apaixona por um Chevrolet por causa disso. E Zé Rodrigues fez mais uma obra de arte, que é um solo de Moog, que é um teclado, um sintetizador, numa da música mais linda dos Secos e Molhados, no que pra mim é o melhor disco de rock do Brasil. É aquele disco dos Secos e Molhados, eles com a cabeça na mesa, nos pratos, né? Aquele disco é Secos e Molhados só, não tem nome. E tem uma música que se chama Fala. E essa música tem um solo de Moog. E quem faz o solo de Moog é Zé Rodrigues. É a coisa mais linda do mundo.
esse solo de Moog. Já parti ela no meio. Você viu aí? Solo de Mu, o que é solo de Mu? Moog é um teclado pequeno, é um faz sintetizador. o sintetizador. É, sintetizador usado muito nos anos 70. É. E ele faz um solo de Moog. Uma coisa que já era meio... No Brasil, acho que foi o primeiro solo de Moog que eu vi. Foi nessa música, chama Fala. Quem puder, tiver a curiosidade, peça aí, ouça essa música. Fala, Pô, dos Secos e Molhados. perguntar pra você, qual que foi o show mais louco que você fez na vida? Que você falou, meu, vamos sumir daqui que vai dar merda. Mas de ser bom ou de ser ruim? Não, assim, conta um dos dois. Fala assim, ó, Olha. não, tipo, vamos ficar mais briga, problema, É. chegar lá não ter nada. Fala, meu, cadê o palco? Cadê o som? Ah, teve muita coisa. Mas é que nós estamos passando aqui nesse lugar, exatamente aqui, Aqui é o Cotil. é o Cotil. Ali atrás, tinha uma rua, estava tendo uma festa. Uma rua ali descendo ali para trás. Nós estamos em Limeira, viu? Só avisando os nossos visualizadores, estamos em Limeira. E logo ali atrás tinha uma rua. E nós viemos para cá tocar na festa da máfia. Bando da máfia, alguma coisa assim, a turma da Tinha máfia. muito baile da máfia. Baile da máfia. Baile da máfia. máfia, lá no clube, no Limeirense, um clube de esquina, assim, lá embaixo. É o Perto. Limeira Clube, não é? Limeira Clube. Limeira assim, Clube. Clube antigo, né? Era o salão, só o Lá no salão. começo da Laranjeira, né? Depois que você passa aquele viaduto ali do trem, É. logo ali, subindo, indo vai passar pro lá. centro, O show era lá. E íamos tocar lá, tudo certo. E aí todo mundo vestido de gangster, a galera e tal, contrataram o Zenith. Só que à tarde, o Jefão trouxe a gente numa uma festa que tava tendo, alguma coisa, um boteco, acho que foi um bar aqui, logo ali embaixo, tava bombando o bar. E comecei a tomar uísque. Só. Isso era à tarde. E toma uísque, toma uísque. Bom, enfim, o que aconteceu é o seguinte. Eu me lembro de eu tomando uísque aqui, à tarde. O show foi à noite, né? Aí eu me lembro chegando em casa, o ônibus chegando em casa, descendo, fui dormir. Acordei no outro dia, não lembrava nada. Nada. Simplesmente nada. Eu só lembrou que chegou em Limeira. Eu tava em Limeira e tava ali atrás. Eu lembro que comi alguma coisa, tomei, fui pro show, aí, cara, aquela vergonha, né? Vergonha. Aí fui perguntar, como é que tava? Não, foi do caralho, o show foi ótimo, foi legal, demais. Você caiu algumas vezes. Foi demais o show. Cara, eu não lembro nada. Nada, eu tenho uma vergonha disso. Até hoje eu tenho, porque era uma galera tão nossa. Não, mas tinha rolou uma o show. banda, acho que era Manto Negro. Tinha uma banda chamada Manto Negro. Acho que era Manto Negro, Mob Dick. Ah, era uma banda também daqui bacana. Os caras fizeram abertura. Foi legal pra caramba. E eu não lembro. Eu não lembro. Nada. Não, mas tipo, você E o cara correu falou, mas bem. como? Tinha uma escada caracol enorme, você descia e subia a escada. Falei, cara, escada caracol. Puta, esse é um perigo pra bêbado, né? É que nem muro chapiscado. É um perigo pra bêbado. Falei, cara, não lembrava. Lembrava. Não Ah, lembrava. mas o uísque faísca, turma. Eu também, cara. Quando eu tomo uísque, eu perco meio que Cara, mas noção. a culpa não foi minha, foi do Jefão. Não, é. Esse cara, tudo era culpa do Jefão. Então, hoje eu até falei pro Jefão que ele que é responsável por nós. Sai com ele. A gente não faz nada, né? É como a mãe da gente falava, meu filho é bom, mas são os amigos. Meu filho é bom, mas os amigos dele, Jefão, ai meu Deus do céu. Enfim, Aí da hora, hein? a última vez que eu vi o Jefão foi nesse lugar aqui, ó. Eu faço a virada cultural, minha empresa. Eu tenho uma empresa de sonorização, faço grandes shows. Aí teve show do Lenine, eu fiz o som pro Lenine, uma chuva do caramba. E o Lenine tocou debaixo de chuva. Aí o Jefão apareceu aqui com uma galera. Aqui Passamos chove demais, né, meu? Pô, Limeira, nossa senhora. Então, Cordeirópolis Chove também. chove pra cacete. Tipo assim, mas o Cordeiro, fala pra você, cara, teve uma época ali que tinha banda pra caramba também. Tinha, nossa. Fazia os eventos lá, até veio o Zenith lá em 2012. As meninas lá, né?
tinha o batera, como é que se chama o batera? Cabeludo. Ele até deixou a batera pra gente tocar lá. Nossa, esqueci. A mina dele até faleceu. Ah, o Marsola. 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 Lembro do Marsola. O Sandrão, o Biló. Biló, tudo. Eu lembro todo mundo. Foi gostoso. E, cara, mas antes, em 2012 foi o ano que vocês voltaram com o Zé, não foi? Meio que começou a fazer. Voltas, né? Porque eu vi um show em Santa antes. Teve um show lá no repertório. Então, lá que foi com o Marsola. Foi em Santa. É. Santa Gertrudes, verdade. Confundi agora. É muito longe uma cidade da outra. Não, mas o Marsola tocou também lá, que tocou com uma banda Pé Vermelho que ele tinha lá. Isso, Pé Vermelho, tanto que ela cantava. A mina cantava. Ela cantava. Com Red Foot. Red Foot. A Red Foot é vermelho. Redneck e Red Foot. Mas então, esse é verdade, foi Santa, Gertrudes. depois de Santa foi pra Cordeiro. Santa Gertrudes, cidade do Festival da Sardinha. Você já comeu sardinha lá? Porra! Nossa! Festa da cidade. Mas fede, hein? Você fica uns 10 dias cheirando sardinha. É bom, hein? Mas é bom. E você tocou o Brasil inteiro. Tocando bastante. Tocava muito. Mas então, é isso que eu tava te falando. Mas o estado, apesar de eu ter te falado que Limeira, Curitiba, Floripa são cidades bem roqueiras, mas o estado em si que aceitou mais a música do Zenit foi Minas Gerais, sabe? Então, qualquer cidade de Minas que a gente ia tocar era um puta sucesso. Eu acho que tinha muito dessa coisa da música por causa da letra. O mineiro, ele estava acostumado com essa coisa de ter letra boa e música boa. Porque letras boas, nos anos 90, 80, 90, tipo, você não pode falar que Legião não tinha uma letra boa, eram letras maravilhosas. Sim. Mas, na minha opinião, eram letras muito boas. Mas o Legião também não tocava, né? Só gravava. Mas assim, as letras eram muito boas, mas eu não gostava da música. Eu não gostava assim, a música pra mim, a música me dava uma agonia, era uma música muito triste, muito... Eu também não sou muito fã. Não era algo que eu curtia. Apesar de que, se você prestar atenção, momento, que coisa muito boa. Se você coloca um disco do Legião Urbana, você corta os pulsos. Eu sou capaz de ouvir Vento Litoral, por exemplo, assim. E hoje agora é mais pegada, né? Mas assim, não, tem muita coisa boa, mas assim, é muito triste mesmo. Então dentro da visão do cara, ele estava certo de fazer aquilo, né? Eu acho que. Mas não era. Agora o Zenit já era uma coisa mais alegre, mas assim. E ao mesmo tempo não deixava de falar as verdades, né? E ser bem. Você compunha e já fazia a melodia ou compunha a letra? E levava, os caras faziam... Muitas vezes, o final da composição era muito junto, muito em equipe. Sim. Geralmente cada um colocava o seu instrumento, sabe? E o começo eu tinha alguma ideia, e o guitarrista, o Dé, ele é um doido, assim, sabe? Totalmente careta, mas totalmente louco. Tem um amigo que fala que o Dé, eu tinha o cérebro na mão, assim. E ele sempre aparecia com ideias absurdas. Que eu era obrigado a pegar aquela ideia muitas vezes e transformar em música. Porque a ideia era tão absurda que era legal. A gente gostava. O Dé, ele tinha essas coisas, fazia umas coisas, falando, nossa. Só que assim, ele sonhava, ele via uma coisa, falava, tal coisa assim. Aí eu ia lá, às vezes até ele escrevia. Mas ele escrevia do jeito dele, completamente. E música não é assim, música é uma matemática, música é difícil você juntar as palavras e tudo. Aí eu fazia, dava aquela coisa e às vezes acontecia assim, às vezes eu chegava com a música praticamente pronta e os meninos davam a pitada de cada um. Então era assim, a gente respeitava a levada, as coisas. O baixista, ele tinha muita, assim, também, na hora de fazer, de ir para os arranjos, apesar da pouca... A gente nunca estudou música, nenhum de nós.
Aprendeu na raça. Tudo na raça. E Não, mas foi mais difícil, né, naquela época. Você ter um professor, pagar pra isso, né? a gente não tinha grana mesmo, né? Não tinha dinheiro. Então o Marquinhos, ele tinha uma ideia, uma boa pegada, assim, até ele é um puta... O Taná, por exemplo, ele é autodidata também. Ele é um baixista, você vai falar, pô, mas... o Taná não é baixista, né? Mas ele, como baixista de rock and roll, ele é um trator, ele é um negócio absurdo. Ele é, nossa, é assim, na verdade, ele seria o único, talvez, membro do Zenith que eu gostaria de estar tocando realmente até hoje, assim, porque realmente eu sinto falta do contrabaixo, assim, parece um instrumento tão Geralmente criticado, todo mundo fala que gosta, baixo não dá nem pra ouvir. mas pô, vai ficar perto lá do Taná, vai, As de baixo, você morre ali debaixo, o Taná era foda. Hoje você tem como chama, o tipo de instrumento melhor, né? Tudo sim, muito mais audível do que da época. Não, você pega aquelas guitarras distorcidas dos anos 80 lá, era terrível, hein, meu? Puta, como que conseguia ficar 2 horas no quartinho, aquele... Tirava barulheira, pau, né? água que de você vai pedra, né? acostumando, Era muito complicado. Falta de grana, falta de tudo, né? Não tinha comunicação, não tinha nada, você não sabia. Para saber o que estava acontecendo era jornal, revista, né? E já A chegava televisão- muito bem depois também, né? A Não é que nem televisão agora. era tudo também. Como fala aí? Não é ao vivo que se fala aí. Tudo editado, tudo. Hoje Atrasado. ele vem no tempo, vamos supor, aconteceu um furacão no Japão em 5 minutos. Antes de ter o furacão, você já sabe. já Já sabe. sabe que vai ter. Ó, o cara vai morrer. Aí você vê, ó, o cara morreu. Bom, o cara já falou, aquele cara vai morrer. Então pra nós a dificuldade era muito grande. Mas por isso talvez que a gente fizesse coisa tão boa, né? E toda essa galera fazia. Você vai ver, o Guilherme Arantes, por exemplo, ele continua compondo. Mas não faz mais nada de bom, sinceramente. Agora, naquela época, Tem a pelo pressão, amor de né? Deus, ele fez a trilha sonora da minha vida, Guilherme Arantes. Se você for ver o tanto de sucesso que o Guilherme Arantes fez, compôs, é absurdo. Ele falou que ele fez 400 músicas. Mas eu acredito que ele tenha feito muito mais. É tudo boa, tudo coisa boa, né? Você via assim, Ivan Lins, nossa, quanta música. Nossa, tinham assim, compositores absurdos, né? Tinha aqueles, mesmo os comerciais, mesmo os compositores que faziam música comercial, eram tipo Michael Sullivan e Paulo Massadas, né? Que faziam as músicas da Xuxa, fazia... tudo que... Até Roberto Carlos, as músicas do Roberto Carlos, muitas músicas eles que faziam. Era boa, era bacana, a música era bem feita. Nossa, hoje tá difícil, viu? Hoje realmente não vejo nada assim, é muito difícil. Quer dizer, é claro que cada época tem seu som, cada época tem sua... as gerações também, não vou entrar nesse dilema, né? Cada um escuta o que quer. Mas tipo assim, falando assim dos anos passados pra frente, foi decaindo cada vez mais, né? É que as músicas eram feitas pra pensar, né? Não pra se dançar, pra levar a menina pro banheiro químico, vamos dizer assim. Hoje eu quero te pegar, vamos, desce, vem aqui, deixa eu catar você, vamos, sabe? Então, não era pra isso, né? Existia até uma sexualidade, existia bastante nas músicas até, mas não era assim, né? Não era tão de graça. Você tinha que pensar um pouco. Até pra ouvir besteira na música, você tinha que pensar. Você entendeu? Então hoje a pessoa não quer pensar. Dá muito trabalho pensar. Né? Vamos procurar no Google. É fácil. O que é isso? Peraí, deixa eu ver no Google. Porra, a gente... No máximo, quem tinha dinheiro tinha uma Barça em casa, ou dicionário, né? O que é mais? Barça era uma enciclopédia. Pode crer. Mas era uma almanac. Não, era uma coleção de livros. Pode crer. Existia nos anos... Eu acho que começou bem antes, ela veio dos anos 50. Era americana e era vendido de porta em porta.
Pode crer. E haviam duas coleções principais, que era a Barça, elas competiam, mas tinha vendedor que vendia as duas. A Barça era vermelha, os livros grossos assim, Pode crer. vermelha grandona, e lá você lia, você sabia do mundo através da Barça. Barça e outra coleção chamava Delta Larousse. A Delta Larousse, pelo nome, parece francês. A Barça, que eu me lembro, era americana. E então quem tinha dinheiro tinha essas coleções em casa e alguma revista, né, da editora Abril, aquelas coisas, e você tinha algum acesso. E os jornais, né? Que pouca gente também tinha, porque era caro. Não era fácil. Era a classe média que podia comprar jornal e revista. E ser classe média nos anos existe 70. mais jornal físico, né? Não existe, né? Existe até, né? Existe, mas é muito pouco. Vai acabar. Do clube aí, ó. Qual dele? Ah, o que eu me Você não perdi? lembra, que você não Que eu não lembra. lembro? Ah, meu Deus, que vergonha, cara. Vai lembrar. Eu passo na porta do clube, eu fico com vergonha. Mas não foi culpa minha, foi do Japão. Ah, o Jeffão que... Fala pra você convida nós pra essas coisas. Mas não é pra lá o clube? Eu acho que é ali. Isso, eu acho que eu tô. Ah, não Acho que sei. o viaduto Não, mas eu acho que era virando pra cidade. É, era virando pra cidade. clube é... Ah, ele fica então... É do centro, porque tem dois. Ah, pode crer. É ali, ó. Ah, aqui é o outro. Mas é o mesmo clube. Só que ali era o salão. Acho que isso aqui também fechou, ó, o Matagal que tá. Ah, fechou. Hoje, direção? Não, então. É ali é esse mesmo clube, só que tinha um salão social logo ali em cima. Daquele viaduto. Ah, só tem um aqui passando por baixo do coisa ali que tem o hospital de frente. Acho que... Olha, ele é numa esquina, um prédio antigo, alto. Onde nós subimos. É. Vai pro centro lá. E, ó, o Limeira Clube. É esse aí, o Limeira Clube. Ah. Eu aqui já toquei no Nosso clube. nosso clube de Limeira. Nossa, já tocamos tanto. No Volucato, que era o ginásio, né? Eu lembro que no show do Volucato tinha um molequinho, a gente tocando, cara. E tinha um fio solto, assim, bem no palco. E tinha um moleque xarope. O moleque era fanático pelos entes, né? E ele ficava ali no gargarejo, sabe? Só sei que ele pôs a mão assim naquele fio escapado, levou um choque. E ele pôs a mão em mim, eu levei o choque também. Cara, aí eu lembrava da carinha dele, sabe? Um dia tava fazendo um som pra ele, que ele ficou famoso, esse moleque. É. Eu falei, ô Hudson, por acaso não era você que ficava bem na frente lá, no show dos Anjos? Lá era eu mesmo. O Hudson Falei, roqueiro, cara, né? eu lembro de você tomando um choque. O Hudson. Eu lembro de você tomando um choque. Eu falei, cara, eu era apaixonado. Falei, porra, imagino. Ele era fãzaço dos Anjos. Fez o que tinha que fazer, né? Cara, pô, eu sou super agradecido, super feliz. E também de bem com a vida, sabe? Eu tenho minha vida muito boa. Tenho uma situação bacana. Num país difícil, onde as pessoas, matam um leão por dia, né? Eu não posso reclamar. Tenho uma vida muito legal. Então, e tanto é que você vê, hoje que eu tenho o potencial, assim, a grana, vamos dizer assim, para pagar até aquilo que você falou, para investir, eu acho que não é. Ah, não vou gastar dinheiro com isso não. Pra quê? Se tiver que fazer, porque hoje, o que eu prezo? Eu prezo que as pessoas curtam o que eu faça de maneira verdadeira. Então, o que adianta eu tentar impor uma coisa? Não, quem gosta, gosta, quem sabe, eu tô mais nessa, sabe? Eu acho assim, e tô tranquilo, quando eu posso eu toco, faço meus shows, ainda graças ao bom Deus, eu tenho uma voz, ainda me resta, apesar dessa rouquidão, mas ainda consigo. Eu nunca me considerei um cantor. Eu sou
Mas eu, assim, eu sou Você intérprete. sempre cantou. Eu sou intérprete. Você Assim, toca algum instrumento? toco mais ou menos, mas nunca gostei. Estudar. Nossa, lá em casa tem 2 pianos. Tem um piano de cauda enorme, tem um outro piano branco. Só Tá lá. É, tem que tirar, coitada, a empregada tem que tirar a poeira do piano. Cara. Tá lá o piano. Tem uns 4 violão, guitarra, tá tudo lá. Então, mas assim, pra quem. Isso é uma dica pra quem quiser ser vocalista, não precisa ter voz, precisa ter sangue nos olhos e faca no dente. Aí tudo bem, aí é isso que falta. Tem muito, então você vai, eu não tenho mais paciência pra ficar vendo aqueles caras cantando, querendo. Falta raça, né? Falta muita coisa. Quando aparece uma banda com raça, assim, Na verdade, falta até vontade dos caras. Parece que o cara tá lá porque ele tá obrigado a ficar ali, né, meu? tem tanta coisa, né? É tipo assim, que nem eu falo pra você, eu venho de punk rock, né? Da punk. Sempre tive. Banda era punk? Não, sempre tive banda punk. Fiquei cover punk, tive banda de som próprio punk. Agora que eu pulei pra um estilinho mais um rock experimental aí. Caramba. Mas tipo assim, que obrigou eu a cantar. Porque eu também canto. Aí o que acontece? Eu nas bandas punk era fácil. Eu não gosto do governo, eu não gosto de ser, eu não gosto de sua mãe. É fácil ficar gritando, xingando a turma, né? Mas agora você, tipo, cantar, ter melodia, de fazer tudo, foi a primeira vez que eu tô tendo essa experiência aí. Entendeu? E tipo, se não vai com vontade, não vai, mano. Não tem. Fazer o bagulho meia boca ali. Olha, quando a gente tocava, era um punk infantil, sabe o quê? Também tinha 12, 13 anos, fazer o quê, né? Era a ideia, mas até nas músicas mais infantis que a gente fazia, tinha um pouco de sabedoria, porque a gente estudava, sabe? Ia fazer a música. Nossa, eu me lembro, teve um dia que eu saí andando por Berlim, isso faz uns 4 anos atrás. E quando eu tinha 12, 13 anos, eu fiz uma música que chamava Hi Hitler. Olha só, Hi Hitler. Nossa, hoje seria crucificado. Hi Hitler. Aí um tempo atrás eu tava lá em Berlim, fui trocar uma roupa que eu tinha comprado lá, não tinha dado certo. Aí minha mulher ficou no hotel e eu fui andar à toa. Aí fiquei caminhando em Berlim, caminhei umas 4 horas, cara, uma coisa assim, fiquei andando a pé pelo centro, fui na Alexander. Ver as ruínas de guerra ainda? Tem algumas? Não, ruínas em Berlim não. Assim, algum... Tem um muro, uma boa parte. Tem um bairro onde o muro é bem grande. E era o bairro que era Berlim Oriental, né? Pode crer. Lá é um bairro bem mais pobre. Mas e tal. da Segunda Guerra Mundial, tipo marca, tem algumas coisas que Não, deixou pra alguma cidade. coisa você vê. Você vê alguma coisa, mas em Berlim eles puderam, o que eles puderam apagar, eles apagaram. Dresden, que fica 1 hora e pouco de Berlim, já você vê mais resquícios de guerra. Mas eu já andei por países que tiveram guerra mais recente, pela Croácia, pela Bósnia, Herzegovina, fui para Sérvia, Montenegro, andei por tudo isso. E lá a gente via coisas assim, você entrar em lugarejos totalmente destruídos, sabe? Assim, os tanques de guerra ainda abandonados, caminhões, as casas, né? Lá em Belgrado, na Sérvia, eles deixaram, tem uma avenida, eles fizeram uma avenida que é a avenida principal em Belgrado. Era pertinho do hotel que a gente ficava lá. E nessa avenida tinha um prédio que eu acredito que fosse pelo formato, tipo ou era uma prefeitura ou era um hospital, bem grande, comprido. Cara, caiu uma bomba e destruiu assim o meio todinho do prédio. E ficaram as duas laterais, sabe? O que os caras fizeram? Essa guerra foi no final dos anos 80, né? Começo dos anos 90. Sim. Foi uma guerra sangrenta, 1 milhão de gente morta, houve massacre, inclusive, né? Tive o carniceiro lá, da Sérvia, né? Não lembro quem que era o carniceiro agora, se era da Sérvia ou se era da Croácia. Mas enfim,
Aí os caras mantiveram os dois pedaços do prédio e no meio onde caiu a bomba eles fizeram a avenida, é a avenida principal. Então, para onde você vai lá em Belgrado, você é obrigado a passar no meio daquele lugar. Nossa. E aí fizeram aquele cheio de flor, sabe? É um lugar assim. E aí colocaram o alambrado em todo o prédio para não cair os pedaços, né? E ter tudo iluminado. Ou seja, é sempre para lembrar da dor, para lembrar quanto custou aquilo, né? Por isso que eu sabia assim, eu tava até um pouquinho de graça, meio que torcendo para a Croácia. É. Porque, olha, eu penso assim, o Brasil, eu amo meu país, mas faltava um pouco de sofrimento aqui para dar mais valor ao país. Mas a coisa é foda aqui. Mas o que acontece, eu acho assim, que devia era matar político. Né? Não, porque você pensa, ó, todo mundo fudido, pandemia matando, nego passando fome, os caras querendo aumentar salário, rapaz. Pô, isso é uma pouca vergonha. Nada. Tipo, na minha concepção, político já não tem que ganhar nada. Ninguém vai na porta da sua casa pedir pra você ser político, velho. Entendeu? Se você quer tomar o seu tempo pra ver problema dos outros, não sei o que, o problema é seu, né? Tipo, não, podia ganhar um salário mínimo. Eu acho que pode até ganhar um pouco, sabe assim. Um salário mínimo tá bom. Eu tô falando dessa maneira assim, porque fica meio... revoltado. Mas sem arrogância, aqui, uma das coisas que eu mais faço na vida é viajar. Que eu amo mesmo, né? Eu posso, graças a essa vida boa. E também, eu tava também há poucos anos atrás, eu tava na Suécia. É, lá é punk, né, meu? Cara, aí tinha uma ministra, não primeira-ministra. Porque lá tem rei, né? Lá tem a rainha, a Silvia, né? Que até ela é daqui de Rio Claro. Morou muito tempo aqui em Rio Claro. Ela sempre tá aqui em Rio Claro, a Silvia. Que é a rainha da Suécia. E eu tive lá no palácio e tal, é super bonito. Ela, na verdade, morou em São Manuel. Conhece São Manuel? Não. Perto ali de... você continua Piracicaba, pega pra Botucatu, sentido aí tem São Manuel. Mas depois ela morou muito tempo aqui em Rio Claro. E ela é a rainha da Suécia, a Silvia. Ela se diz brasileira, mas na verdade ela nem sueca é também, ela é alemã. Nasceu na Alemanha, morou em Rio Claro e é a rainha da Suécia. Nossa, Mas então, tinha uma né? ministra lá, cara, que fotografaram a ministra fumando debaixo de um toldo. E deu uma polêmica, porque não pode fumar debaixo de locais cobertos. Cara, você acredita que ela pediu? E todo mundo amava essa pessoa. Ela era uma pessoa super boa, pessoa trabalhadora lá, fazendo um monte de coisa boa. Inclusive ela morava no condomínio que a minha amiga morava lá na Suécia. Super simples, ia de trem, de metrô todo dia pro trabalho. Ministra. Cara, ela falou, não, tem que sair porque eu tenho que dar o exemplo e eu falei. Numa próxima eleição, de repente eu volto, mas aí eu me limpo. Olha a sujeira que ela fez. E mesmo na Suécia também um outro ministro teve que sair porque ele comprou no cartão corporativo dele, o cartão ele comprou uma água e um chocolate. Nossa. Porque ele estava viajando e passou uma água e um chocolate. E causou maior polêmica. E ele falou que o cartão dele não passou na hora, o cartão pessoal. Aí ele queria comer um chocolate, não tinha comido, passou no cartão. Que eles têm o cartão corporativo, né? Ele passou uma água e um chocolate. Pronto, ele caiu. Imagina se sueco vir aqui pro Brasil. Cara, aqui. então, aí a coisa, né? Mas então, a coisa vira Eu já lá, me né? meti em política há 40 anos atrás. É. Quando eu tinha 18, 17 anos. Pra você ter uma ideia, eu era torneiro mecânico. É. Eu era torneiro mecânico, trabalhava numa metalúrgica, me filiei ao sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, bicho. E aí eu fundei um partido, eu ajudei a fundar um certo partido na minha cidade, em Mogi Guaçu. Fui até candidato pelo partido. Hoje eu tenho um asco, eu tenho uma ojeriza, eu tenho um ódio. Tem um negócio assim tão grande de tudo isso. E vou te dizer assim, principalmente desse partido, em particular, que, nossa, eu tenho até vergonha, sabe? Mas assim, enfim, há 40 anos atrás a gente sonhava com as coisas, era diferente.
E você ser um sonhador e você ser um filho da puta mesmo, entendeu? Como as coisas foram tomando esse curso. Ah, os caras detonaram. Então, tô fora. Tô assim, detesto, não adianta. Tem que ter, infelizmente tem que ter. Tem que ter o político lá. Então, obrigado. Como é que vai fazer? O Mas povo é nós muito estamos na ruim, mão né, deles. meu? Mas o povo é pior que os políticos, ó. O povo é isso aí, o povo é isso aí. Ele quer um circo, o pão, a mortadela e tá tudo certo. Palavras do Rogério também. São palavras minhas, isso eu assumo. É mortadela, não é picanha. Verdade, mano. Então assim, eu não faço apologia a nenhum. Não faço apologia agora, criticar. Apesar de eu vir de família política, meu irmão que é político e tal, eu já falo pra ele, falo, ó, velho, se eu tiver que falar, eu falo mesmo. Esse negócio de ficar, sabe, né? É que na verdade, eu por estar envolvido no partido na época, eu fui assim, eu acabei vendo muita coisa. Então eu acabei vendo, sabe, participando e vendo. Não participei de falcatruas. Na hora que começou, eu caí fora. E olha que é difícil cair fora, hein? Você até é jurado de morte. Coisa É louco. o bagulho é louco. Não é que nem a turma Na hora que eu acha vi. que é, né? Hã? Não é que nem a turma acha que é, né? O negócio é feio. Fala coisa. E aí, então eu sei, eu posso falar. A nego fala, não, você não puxo o saco de ninguém, não. Eu sou assim, o que tá errado, eu acho que tem que ser dito. Então eu sei realmente, eu posso falar mal dele. Do outro eu não posso falar que eu não conheço, eu não sei exatamente. Eu não vivi eu só desconfio, vamos dizer assim, né? Agora, desse outro que eu tô falando, no caso, eu posso falar com bastante clareza, por ter vivido, por ter participado desse partido, inclusive, né? Vamos dizer assim. Hoje, pra mim, na época ele era um partido, hoje, pra mim, é uma facção. O bagulho foi louco aí pro Brasil, vai ser mais louco, mais 4 anos, cara, aí, ó. Agora vai ser. Deixa eu falar pra você, né? Já faz 1 hora que nós tá aí. Ô louco, vamos parar, aí a gasolina. Isso aqui é gás? Graças a Deus. Melhorou um pouco, é gás. Só se fechar lá lá na Bolívia, né, para? Então tá, vamos voltar. Conheci Limeira completo. Pô, deixa eu falar pra você, né? Vai ali mais pra frente. Ali, eu tenho aqui alguma coisa ali. Ah, é assim mesmo ali, eu jogando com o cartão de memória. Tá bom. Ô, e aí? Então vamos lá, pra resumir, o que você tem pra falar pra turma que é cara da década de 80, que liderou uma das maiores bandas do hard rock progressivo aí? Não hardcore, hein? Hard rock. Hard rock. Progressivo dos anos 80. E querendo ou não querendo, eles entraram pra história do rock nacional, né? Sim, ué. O que você tem a dizer pra nós? Cara, corra atrás do seu sonho. Procure sempre estar atualizado, leia bastante, não viva do passado também, vamos sair dessa né? Mas vamos assim, sempre levar assim, a cultura, conhecimento, sempre em primeiro lugar. Eu acho que se a gente sempre tiver educação, cultura, um pouco de conhecimento das coisas sempre, e não recorrendo ao Google, e sim a bons livros, né? Eu acho que a gente pode fazer um mundo melhor, e com jovens, com crianças que vão crescer num mundo mais sábio, né? Eu acho que o mundo precisa tá faltando sabedoria, tem muita coisa boa, mas assim a mesmice, ela pode tomar conta de tudo se a gente não tomar conta, se a gente não fizer alguma coisa. Então eu acho que o rock tem que ser, como sempre, uma arma para trazer coisas boas e coisas novas. Sempre coisa boa, sempre ou de uma forma como liberdade, como libertação, como protesto, enfim, como trazer o amor também, trazer de tudo, as coisas boas. Então eu sempre acreditei nisso e acho que a gente tem que continuar com esse sonho. Sonho nunca morre, né? Sonho jamais morre, como já diria John Lennon. Então vamos manter os nossos sonhos,
vamos viver a nossa vida, mas com bastante amor, com bastante educação, né? Vamos amar quem está do seu lado, ter aquela gentileza, nunca deixar de ser gentil, que eu acho que isso aí já é meio caminho andado. E o resto, eu acho que aí as coisas melhoram, até as músicas podem melhorar, né? E até a gente volte a ouvir clássicos e músicas como a gente sempre ouviu antes. De repente o ciclo pode voltar a acontecer, mas a gente precisa de mais cultura, mais educação e mais conhecimento. Então esse é um país que infelizmente está fadado a não ter isso, e então vamos tentar manter a cabeça erguida e lutar por isso, tá bom? Maurição, obrigado, cara, adorei. Andamos. Sabe como é que a gente fala quando a coisa é boa lá em Mogi Guaçu? Foi bom por bosta. Deixa eu falar pra você que eu tinha esquecido, lembrei agora. Fala aí. Muita mulherada nos anos 80. A lista de banda é o que pegava mesmo. Pô, cara, e tinha uma fama de viado, né? Tudo. Olha, falar viado, não pode nem falar viado. Mas, pô, tinha que ter aquele lance, né? Nossa. Não, era complicado. Não pode nem falar aqui em Limeira, bom, nossa senhora, era complicado. Sempre foi complicado, né? Naquela época, imagina, com 20 aninhos, 20 e poucos anos. Você casou com quantos anos? Então, é que teve esse problema, eu casei novo, cara. Eu me casei pela primeira vez com 19. Mas aí eu me separei e logo depois comecei a namorar e tô há 38 anos com essa pessoa. Mas ela me conheceu nessa vibe. E pra você ter uma ideia, ela organizava a fila da mulherada. Ela organizava a fila das meninas no camarim. É claro que ela sempre abria a porta pra ver se tava tudo certo. Mas ela ficava ali organizando a fila e tal. E era coisa assim doida, viu? Uma vez a mulherada quase virou um ônibus da gente. Era doideira, isso aí sempre foi. Eu acho que faz parte, né? Sexo, drogas e rock and roll, baby. Essa é a outra frase que não tem jeito. Mesmo que a sua droga seja outra, seja qual for, mas sempre vai estar ali. É isso aí, então, ó. Obrigado, Maurício. Obrigado. Valeu, Rogério. Obrigado, cara. Galera, Puta passeio bom. Se inscreva no canal aí, a senhora faz a desgraceira acontecer aí. É nóis na fita. Faz aí o símbolo do rock and roll aqui. É aqui, ó. Eu moro em Maresias, eu virei surfista, só que é hang loose. Faz ali, faz aqui, e depois sincroniza, ó. Aqui, ó. Yeah! Faz aqui também, ó. Faz aqui, ó. Yeah! Valeu, Rogério, Valeu, mesmo, cara, foi da hora. não batemos a caravana. Galera. Mas, nossa senhora, Passou voando, hein? Vamos Foi bom? caçar alguma coisa, né, para comer. Passa a régua. É isso aí, foi da hora, mas... Foi legal, né, pra caramba. Tomara que tenha gravado, você gravou? 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 Deixa eu ver aqui, ele tá gravando, deixa eu ligar pro Jefão.